Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 44, que diz: No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Bom, meus amados, estamos aqui diante do discurso de Estevão. Continuamos nesse longo discurso ao longo do capítulo 7 do livro de Atos, discurso de defesa de Estevão perante o Sinédrio. Estava sendo acusado de blasfêmia e ele se defende, narrando e mostrando o respeito que ele tinha pela revelação de Deus ao povo judeu. E ele, como judeu, respeitava e não estava blasfemando nas suas afirmações a respeito de Jesus. Não estava blasfemando contra a história judaica. E que ele revela, alguns pontos que podemos tratar aqui, que, primeiro, Deus colocou para Moisés uma imagem de um tabernáculo que ele deveria construir. Então aqui estamos diante da primeira imagem de algo similar a um templo para o povo judeu. Então foi ali que eles fizeram um primeiro figura similar a um templo. Não era exatamente um templo, porque as pessoas não iam para dentro da tenda, a comunidade inteira. Ia Moisés e às vezes um ou outro que ele poderia convidar, ou aconselhar, mas não era uma reunião, um local onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Não. O tabernáculo, na verdade, só ficava ali a Arca da Aliança com as tábuas do testemunho. Na verdade, até o aconselhamento de Moisés não era no tabernáculo, era chamada tenda da congregação. Bom, e por que eu estou fazendo essa ênfase aqui que é importante? Porque o pai da fé, quem é o pai da fé? É Abraão. Abraão nunca foi a um templo. Nunca. Porque não tinha nenhum templo para ir. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Os três grandes patriarcas. Jacó, de onde veio, que Deus mudou o nome dele para Israel, de onde vem o povo de Israel. Nenhum deles foi a um templo. E por 400 anos, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, os 12 filhos de Jacó, os patriarcas, eles nunca foram ao templo e por 400 anos eles nunca foram ao templo. Isso serve para nos mostrar o quanto a nossa fé não depende de um templo. Eu tenho enfatizado isso porque nesse momento de quarentena, às vezes as pessoas se sentem deslocadas ou com a fé prejudicada por não haver um templo. É claro que o povo de Deus se reunir para celebrar, para aprender juntos, etc., ter comunhão, é maravilhoso. Claro, quando é maravilhoso, quando é um local onde se prega a palavra. Mas não é por causa disso que você tem que esfriar na fé ou se sentir abandonado por Deus ou não ter o seu momento de devoção com Deus, meus irmãos. Pelo amor de Deus. Ora, Abraão não tinha um templo para ir, ele foi chamado o pai da fé. Homem que creu e fez coisas maravilhosas na presença de Deus. Como também Isaac, como também Jacó, como também José. E o povo de Deus em geral, porque a nossa fé não depende de nada visível. E nem pode depender. E nem pode depender de outras pessoas. Não é bom eu ir porque os outros irmãos me encorajam. É verdade, isso é maravilhoso. Mas se por alguma eventualidade você não puder fazer isso, como no caso que estamos vendo, a sua fé vai esmorecer? Não, Noé, num planeta inteiro tomado de impiedade, maldade, crueldade, só tinha ele, a mulher, os filhos e as noras, 8 pessoas no mundo. E ele não podia se dar o luxo de deixar a fé dele esmorecer, porque só faltava ele, só restava ele. E você também, meu irmão, minha irmã, você não se pode dar o luxo de enfraquecer na fé, ainda mais nesse mundo tão ímpio, com tantos problemas. Você tem que ser luz do mundo e sal da terra, sempre, em todo momento. Até porque os nossos relacionamentos continuam. Seja através das mídias sociais, seja através dos aplicativos de comunicação, seja através do telefone, o que quer que seja, você está conversando com as pessoas
E você tem que encorajá-las. Você tem que dar um testemunho de que você continua firmado em Cristo. Que você é uma pessoa que serve a um Deus onipresente. Você não diz que Deus é onipresente? Que Ele está em todos os lugares? Você não ora, como Jesus diz, entra no teu quarto. É tão importante esse verso hoje em dia, mostrando que a nossa fé não está dependendo de nenhum local específico. Você entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala com teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. A fé do Evangelho é uma fé simples. A fé do Evangelho é uma fé para ser vivida em todo lugar, em todo tempo, sempre, a qualquer hora, a qualquer momento do dia ou da noite. Não interessa se no templo ou no seu quarto, se você tem um contato com os irmãos ou não. Você tem que ser um ente luminoso, sempre. Você tem que ser um seguidor, um filho do Pai da fé. Você é um filho de Abraão, então creia e viva com teu Deus sempre, em todo lugar, em todo momento. Porque você não depende de visibilidade, você não depende de locais sagrados. Eles podem ser utilizados, mas você não é dependente deles. Você é dependente do teu Deus. É Deus que é Deus, não é o templo que é Deus. Deus que é Deus. E como a palavra de Deus tanto insiste em nos dizer, chegai-vos ousadamente ante o trono da graça, para receber auxílio necessário no momento da tribulação. Você pode se achegar ante ao trono da graça espiritualmente aí do seu quarto, junto ao trono de Deus, ante a presença sublime do Pai, você pode se chegar. Então converse com Ele, fale com Ele, passe tempo em louvando a Deus, lendo as Escrituras, ouvindo aqui os devocionais, meditando em tudo isso. Deus é o Deus bem presente no momento da tribulação. Deus não está lá em um lugar. Deus não pertence a um CEP. Qual que é o CEP onde Deus está? Vamos colocar aqui no aplicativo do GPS e procurar onde Deus está. Não, meu irmão, Ele está aí, onde você está, nesse momento aí, ó, que você está ouvindo. Ele está aí, do seu lado, acima de você, ao seu redor, como diz Davi no Salmo. Aonde eu me afastarei da sua presença? Aonde me esconderei? Eu posso subir na mais alta montanha, eu posso descer no mais profundo vale, até no mais profundo dos oceanos, lá estarás. Até dentro do ventre da minha mãe. O Senhor me conhecia e via-me sendo formado, cada um dos meus ossos. Então, meu irmão, você nunca se ausentou de Deus, Ele sempre esteve presente. Você pode até, uma pessoa pode até fechar os olhos e fechar o coração, mas Deus está ali. Na verdade, Deus está em todo lugar sempre. E mais, não é que Deus está, é nós que estamos nele. Como esse livro de Atos vai nos explicar mais adiante. Nele nós somos, nos movemos e existimos. Então você está em Deus, não é que Deus está, ao nosso redor. Não, nós estamos em Deus, nós estamos dentro dele. Nada que existe, existe fora dele. Como é que algo vai existir fora de Deus? Como se pudesse ter uma existência independente de Deus. Não, tudo que existe, existe nele. Nele somos, nos movemos e existimos. Você sempre respirou dentro de Deus. O planeta Terra sempre esteve dentro de Deus. O sistema solar sempre esteve dentro de Deus. A Via Láctea sempre esteve dentro de Deus. O universo inteiro sempre esteve dentro de Deus. Tudo o que há, só há porque está dentro dele. Porque nada pode existir fora dele. Então veja como essa fé gigantesca do Evangelho, maravilhosa do Evangelho, sublime do Evangelho, nós precisamos compreender. E aí nos sentiremos como? Sempre com o nosso Deus presente. Sempre disponível, sempre gracioso. A qualquer momento, Ele está ao alcance da sua mão. Mais do que ao alcance da mão, está ao alcance do seu coração e dos seus lábios.
Fale com teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Quando tem um tabernáculo, quando tem um templo, que bom. Quando utilizado para os fins de Deus, que maravilhoso. Agora, se não tiver, mantemos a nossa comunhão com Deus, como o pai da fé, Abraão. Sabe como Abraão foi chamado? Ele foi chamado amigo de Deus. Sem templo nenhum. Amigo de Deus. Você quer ser um amigo de Deus? Fale com ele. Busque a ele. Viva com ele. Conviva com ele. Nesse período de quarentena que você não pode conviver tão próximo de muitas pessoas, utilize esse tempo agora para conviver com o teu pai e para você ser amigo e amiga de Deus. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.